Bom dia, irmãos. Obrigado por estarem aqui de novo. Vamos ver o que o Espírito Santo nos ensina. Pai, agradecemos a Ti por Teu amor, por Tua graça em Jesus Cristo. E por este momento de sermos ensinados pelo Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia em João 1. O Evangelho de João, primeiro capítulo. Tudo o que eu falo nesses dias está nesse capítulo. Evangelho de João, primeiro capítulo. Eu tratei no domingo do verso 1, ontem do verso 14. Hoje nós vamos para mais um versículo, mas eu quero ler o capítulo todo, até um certo ponto, com vocês. Observe o que se diz. No princípio, antes de mais nada, era vida. Deus, vida. E o Deus, vida, estava com Deus, só com Ele. Não tinha mais nada, só tinha vida. E a razão por que eu dei ênfase a isto é porque isto é o Deus que você vai viver com Ele para todo sempre. Mas este é o Deus que faz uma só coisa em você. Ele reproduz o que Ele é, vida. Chamado no Evangelho de vida eterna. Mas continue no versículo 1 que diz: o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus até o quê? Até que Ele resolveu estender a vida dele para tudo. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo é produto de vida, Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por que eu disse isso? Porque nada o que há em você que tem valor é feito sem Deus. Deus que é vida, Ele faz tudo em você, sem a sua participação. Eu tenho que frisar isto muito, porque você não pode ajudar Deus em nada, reproduzir a vida dele em você. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada que é feito, o que é feito? Feito para Deus é vida eterna, a reprodução do seu ser. A vida, verso 4, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens.
A luz, a vida, resplandece nas trevas. Surgiu uma coisa, eu ia dizer imprevisto, mas não foi imprevisto. Não existe imprevisto por Deus. Ele sabe tudo o que vai ser. O que surgiu? No meio de tudo aquilo que Deus fez, surgiu trevas, morte de Satanás. Mas observa o que se diz. Verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando você se sente um lixo, não, você não sabe se sente lixo, né? Você nunca se sente desanimado com você, nunca, né? Você não. Você nunca é frustrado com seus esforços próprios, nunca. Mas deixa eu te falar, se surgir que em algum momento você se sente totalmente desanimado com você, lembre-se que a vida de Deus apaga tudo. Eu vou mostrar isso amanhã. Verso 6. Agora está falando de João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificassem a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Você observa, a todo homem. Não existe, nem existirá nenhum homem que pode dizer que não recebeu a luz de alguma forma. Como a irmã me falou hoje, que ela conhece pessoas que dizem que não creem em Deus. Ela disse, eles estão mentindo. É impossível não crer em Deus. E a razão que existe a religião no mundo é porque as pessoas creem em Deus e querem chegar a Deus. Só que não conseguem porque eles querem chegar a Deus a seu modo. Então há muitos diferentes tipos de religião. Cada tipo diz que tem uma maneira. Se você entrar em nosso site na internet, e vocês que têm acesso ao computador, procure entrar o máximo no nosso site, na internet, porque eu trabalho nela todo dia. Deus disse para mim, Bernardo, você não pode estar em todo lugar, mas você então usa a internet como uma porta para poder ajudar as pessoas todo dia. E todo dia é renovado. Nessa semana passada eu estava falando com os irmãos. Só numa semana entraram 248 pessoas novas no site. Novas, não os antigos. 65% das pessoas nesta semana que entraram em nosso site ficaram no site entre 5 minutos e 3 horas. Tem pessoas que ficam 3 horas ali procurando tudo, acho eu. Eu sei lá. Eu sei exatamente o que eles procuram, o que não procuram. E nesta semana toda entraram pessoas do Japão, de Inglaterra, da Alemanha, de Portugal, do México, dos Estados Unidos, de Costa Rica. Só numa semana. Porque eu vejo que tem brasileiro em todo lugar.
e ele tem fome por Deus. Tem 9 cidades nos Estados Unidos que procuram toda semana entrar no nosso site. E eu fico grato a Deus por isso. Mas eu falo com vocês, observem, eu trabalho diretamente nisso para ver se eu ajudo vocês. Então aproveita. Irmão, mas é muito complicado para mim. Se é complicado, ligue para mim e eu te explico como é simples. Realmente é simples. Se você digita www.verdadeviva.org.br, ela entra sozinho e diz, clique aqui. Então clique aí, onde diz aqui e pronto, lá vai. E você aprende a fazer clicando e lá vai. Mas observe, eu uso isto para poder ajudar vocês de longe. Não é, Adelina? Lá na Bahia, ela entra também. Então observa, filho. O que eu quero dizer é o seguinte. Deus quer reproduzir o que Ele é em você, mas é tudo Ele que faz. Vamos continuar a leitura. 10. Estava no mundo. Isso é Jesus agora. Estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Isso que Deus falou comigo, Bernardo. Eu quero que as pessoas me conhecem. Eles não me conhecem, eles sabem tudo a meu respeito. Eles sabem que eu faço coisas. Mas eu não quero que eles observem as minhas bênçãos. Eu não quero que eles vão atrás dos milagres. Porque, olha, milagre não é para cristão não, viu? Milagre é para ímpio. Você sabe disso? Você não precisa de milagre, você é o milagre. Você não pode fazer você. Deus fez você, é o milagre que Ele operou. Para você poder ter comunhão com o Deus Altíssimo, gente. Que milagre tem isso? É fantástico. Você não precisa de milagre para nada. Você é milagre. Você é milagre o tanto que você quiser ser. Ouviu? Tá bom, não preciso falar mais nada. Estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era céu. E os céus não o receberam. Mas, eu gosto desse mas, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos bons crentes, filhos de Deus. Vocês que estavam aqui de manhã ontem, lembra que eu falei que Deus só conheceu Jesus como filho. E Jesus só conheceu Deus como Pai. Por quê? Eles eram um só. E em algum lugar, Jesus disse, Pai, eu quero que tu fazes a eles um conosco. E aqui ele diz que Deus deu a você a condição em espírito para ser tão filho quanto ele é filho. Não é segunda categoria. Não existe segunda categoria com Deus. Deus é primeira qualidade em tudo. Você também é. Porque ele fez você na sua imagem, na sua semelhança, pelo Espírito. Vamos lá. Vou repetir 12, posso? Vou repetir 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creiam em seu nome. Um dia eu vou explicar o que é crer em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? Será que você entende o que ele está dizendo? Ele disse, você não é salvo porque você quis. Você é salvo porque Deus quis. Filho, você não nasceu na terra porque você quis. Quem quis foi seu pai, sua mãe. Você não nasceu do Espírito porque você quis. Foi Deus que deu você vida. Você não nasceu porque quis. Você não nasceu. Você não vive por seu esforço. A criança recém-nascida não sabe nem mamar direito. Sem mãe, ele morre. Como você. Tem um versículo em Deuteronômio que diz assim: debaixo de ti são os braços eternos. Você sabe o que são braços eternos? No original diz assim: debaixo de ti são os braços do seu pai e mãe. Olha aqui, ó. Os braços do seu pai e mãe, trazendo você para ele, para você poder receber dele, mamar dele. É tudo dele. Vou continuar. Verbo 14 foi o que nós tratamos ontem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Que glória! A glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Deus reproduziu Ele mesmo como homem. Como homem. Por quê? Para você ser como Deus. Entendeu o que estou dizendo? Ele se fez homem para fazer você como Deus. Que amor! Que amor! Um irmão me perguntou aqui agora, que lá numa reunião deles, uma pessoa perguntou: por que Jesus clamou na cruz? Meu Pai, por que me desamparaste? Quer dizer, o Pai abandonou Jesus na cruz? Sim. Abandonou, irmão? Hoje que vou explicar por quê. Porque lembra, só para você não ficar assim com as coisas assim, funcionando assim. Jesus era 100% homem. Cristo era 100% Deus. E 1 Pedro 3,18 diz assim: Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Uns tempos atrás, e na internet tem um ensinamento sobre isto. Tem uma perniciosa doutrina na América do Norte,
que já está se espalhando nas igrejas aqui, e está toda na Europa também, que Deus morreu e que Jesus Cristo tinha que nascer de novo. Se Deus morreu, você não tem vida eterna, porque vida que é interrompida não é eterna. Não, é Jesus que morreu. Ele morreu no teu lugar. Fui eu que deve ser pendurado numa cruz, mas Jesus assumiu a minha condição, e sendo que Deus Pai não pode se relacionar com iniquidade de ninguém, e que Jesus assumiu a nossa iniquidade, Deus tinha que deixar Jesus sozinho. Por um instante, eu lembro que Dave Robertson fala uma coisa que eu achei muito interessante, muito engraçado. Que quando eu estava traduzindo para Dave Robertson, eu mal lembrava o que ele falava. Porque quando eu estou traduzindo, eu não sei o que é. Ele fala em inglês e sempre passa para mim direto em português. Eu não sei o que está falando. Normalmente não sei. Mas uma vez ele falou uma coisa assim que eu gostei. Ele disse: Deus deu as costas para Jesus, para não dar as costas a você. Esse é o Deus que você tem. Mas esse é o Jesus que você tem também, que te amou tanto, que ele aguentou por um trisco ser deixado só com o nosso pecado. Bom, continua a leitura. Verso 14 de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o único Deus que se reproduziu como homem. E João Batista testemunha a respeito dele. Exclama: Este é o de quem se disse, eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto ele já existia antes de mim. Verso 16 agora. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Observe. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça. Toda vez que você falhar, tem graça para cobrir. Porque Jesus Cristo morreu por você. Então, verso 17, e aqui eu vou parar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hoje eu inicio isto para vocês. Esse versículo 17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Hoje eu quero tratar de uma grande mudança. Até aqui, nesses 2 dias, eu tenho procurado mostrar a você o que era o plano de Deus para a nossa redenção. Lembra que eu falei ontem que ele tinha que fazer uma nova raça de gente.
Tem que fazer de você um novo homem. Mas novo, filho, mas tão novo, que não tem nada do velho, nada, é novo. Isto é, nascer de novo. Você não é a pessoa que era quando você nasce de novo. Você nasce de novo. Sem entendimento, sim. Mas com vida, a vida de Deus, entendimento vem. Então isto é uma grande mudança. Mas lamentavelmente, para a maioria de nós é só uma coisa na cabeça. Nós não sabemos o que é esta mudança de verdade no nosso dia a dia. Para eu poder ajudar você a entender a grandeza dessa mudança, temos que pensar numa nova aliança que Deus fez em Jesus Cristo. E depois eu vou mostrar à noite hoje como que opera a nova aliança em você todo dia. E depois, se eu conseguir, eu vou falar de o que é a plenitude de Deus em você. Então observa. Hoje nós vamos nesse versículo, verso 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Coitado de Moisés. Eu tenho tanta pena de Moisés, sabe por quê? Porque ele tinha que falar uma coisa que ele não acreditava. Você acha que Moisés viveu sob a lei? Ele não. A lei era para os rebeldes, ele não é rebelde. Viu? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram, já estão aqui. Tanta graça, tanta verdade quanto você puder precisar. Em todo momento a graça de Deus é abundante para você. Em todo momento a verdade está aberta para você, se você quiser. E você não tem que fazer nada para isso. É só receber. Você não sabe receber. Sabe como eu recebo? Agora você despertou, né? Um pouquinho mais, né? Quer saber assim. Como é que você recebe, Bernardo? É fácil. O que Deus diz é pronto. Pode ter coisa mais fácil do que isso. Se Deus me diz isso, é pronto. É assim. Porque quando Deus te diz uma coisa dentro de você, aquela é a tua condição. Porque o que Deus diz é. A palavra de Deus cria uma nova condição. Então, quando Deus me diz assim, é assim. E eu vou descobrindo lentamente que, tudo mudou. Olha, eu estou impressionado com a maneira que a minha vida vai mudando sem eu fazer nada. Simplesmente escuto o que Deus diz e pronto. Aceita assim mesmo. Moisés, o homem muito abençoado. Lembra que ele conversou com Deus face a face durante 40 dias e 40 noites. Não lembrou de comida? Mas talvez ele comeu lá no céu, né? Eu sei. O que Deus come? Deus não come? Mas Jesus não comeu depois da ressurreição? Hein? Comeu ou não comeu? Então você vai comer também. Não sei o que vai, mas... Diz que existe comida de anjos.
Puxa. Moisés teve uma conversa face a face com Deus. Levou 40 dias e 40 noites. Você sabe o que Deus estava fazendo? Quer saber? O que Deus estava fazendo com ele? Mudando Moisés. Mudando Moisés. Deus, naqueles 40 dias e 40 noites, tirou de Moisés toda a inteligência do Egito. Porque Moisés era um homem muito inteligente na cultura egípcia. Ele era mais inteligente do que os mais inteligentes daquele país. E põe inteligência nisso. Até hoje eles não sabem fazer pirâmides como eles fizeram lá, em termos de construção, estou dizendo. Ou será que Alexandre sabe fazer pirâmides, Alexandre? Observe. Mas a inteligência do Egito não serviu para a nova vida de Moisés. Põe na tua cabeça que a tua inteligência não serve nada para a vida em Deus. Nada. Tudo que você aprendeu na faculdade ou no mundo não serve para nada em termos de sua vida em Deus. Deus tem que mudar isto. Então Deus tirou o Egito de Moisés e colocou Deus no lugar. Quer saber de uma coisa? Se você orar em línguas, Deus faz exatamente isso. Ele tira tudo que você aprendeu no mundo e põe tudo o que você aprende com Ele. Exatamente isso. Você começa a pensar diferente. Você enxerga as circunstâncias de forma diferente. Nada te abala como abalava antes. Você tem as coisas, você sabe que todas as coisas, Deus tem tudo sob controle. Não te afetam, não tem influência para você. Por quê? Porque não tem influência para Deus. Deus não tem circunstância no vocabulário dele. Não, ele não. Deus tem só vida no vocabulário dele. E é só isto que ele tem para você. Vida de Deus. Que penetra em todos os seus afazeres, em seus negócios e tudo. Quando você quer vender um carro, né, irmão? É a vida de Deus que ajuda você. Ah, mas não acredito nisso não. Claro, então não funciona para você. Só que funciona para mim. Porque eu creio assim. E é assim que funciona para mim. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Imagine. Agora você vai entender um pouco. Porque quando ele desceu de Sinai, com aquelas tábuas da lei na mão, assim, escrito em pedra, pelo dedo de Deus. Quando ele viu o povo na idolatria, ele jogou as coisas no chão. Por quê? Porque quando ele saiu da presença de Deus, cheio de Deus, ele não podia mais imaginar que o povo ia ser idólatra. Foi um choque tremendo para ele. Ele jogou as coisas no chão. Coitado de Moisés. Deus disse: Moisés, acho que você deve voltar aqui um pouquinho. Porque sabe, eu preciso escrever de novo umas novas pedras. Só que esta vez não sou eu que vou fazer as pedras. Você agora vai preparar umas pedras. Você traga elas aqui, então lá vai ele. Levanta as pedras. Lá para cima. Para Deus de novo. E Deus escreveu com o seu dedo de novo
nas outras pedras. O que foi que ele aprendeu? Eu não ia nem tocar nisso, mas eu vou falar agora. Vai para Êxodo 34 e você vai ver o que ele aprendeu. Êxodo 34, e até hoje a igreja evangélica não sabe disso. Católica muito menos. Irmão, eu não tenho nada com a igreja, nem católica, nem evangélica. Coitada de uma camareira veio ali e disse para mim: você é evangélico? Eu disse: bom, exatamente como você entende, não sou não. Eu não pertenço a renascer. Desculpe. Deus disse para Moisés: Moisés, volta aqui. Observa o que aconteceu. Êxodo 34, verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, tudo ele perdoa, porque são 3 coisas totalmente diferentes, mas ele perdoa todos eles. Agora você quer saber que diferença tem, não é? É só você ver, ouvir, você olha, quando você olha assim, que é isso, irmão? Eu falei com você que transgressão é ultrapassar o limite estabelecido, já sabendo que vai ter consequência. Isso é transgressão, tá bom? Pecado é simplesmente não crer em Jesus. Esse é pecado. Entendeu? Iniquidade é proceder segundo a corrupção que Satanás semeou em você. Deus perdoe todas essas coisas. Ainda que não inocenta o culpado, Deus não inocenta o culpado, Ele perdoa o culpado. Entendeu a diferença? Eu sou culpado, sim, mas eu sou perdoado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Coitado dos filhos. Não tem nada de coitado dos filhos, não. Vocês creem ainda na maldição de gerações, que é uma mentira do diabo. Não existe isto. Por quê? A palavra visita, no texto original, e em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é levar socorro. Quando Deus visita os filhos dos pais iníquos, Ele leva socorro para eles não sofrerem por causa da iniquidade dos pais. Entendeu?
Só para confirmar isso para você, vai para Ezequiel, capítulo 18, parece-me que é verso 20, mas eu vou achar. Ezequiel 18. Isso mesmo. Ezequiel 18, 20. Ezequiel é depois de Isaías, Jeremias. Ezequiel 18 e 20. Antes que eu leia o verso 20, olha o que é. Existe um pequeno título, que não é da palavra de Deus, mas os homens puseram. Um pequeno título acima do primeiro versículo, não tem? Na minha Bíblia está escrito: responsabilidade é pessoal. Tem um ensinamento disso no site. Chama-se responsabilidade pessoal. Porque a responsabilidade do Novo Testamento é individual. A responsabilidade do Antigo Testamento era do pai da família. A situação é totalmente distinta. Mas observa o que ele diz. Aliás, eu vou ler o primeiro e o segundo versículo e depois o 20. Vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Gente, imagina, quer dizer, o pai come a uva e quem sofre é o filho. É possível. Se você tomar veneno, é o seu filho que morre. Puxa, eles tinham uns ditados na Israel muito estúpidos, não? Vamos lá, olha o que ele diz. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Verso 20, agora. Porque a alma que pecar é essa que morrerá. O filho não até que você escute que é não levará. O filho não levará a iniquidade do pai. Viu? Por que eu disse isso tudo? Porque eu estava procurando dizer a vocês que quando você ora em línguas, Deus faz com você a mesma coisa que ele fez com Moisés. Ele tira a tua cultura, a tua inteligência, tudo que você sabe, e coloca tudo que ele sabe. Tudo que é cultura divina, a vida de Deus. Ele põe isso tudo dentro de você. Sem nenhum esforço seu. Porque, olha, quando Moisés estava lá com Deus, ele só ouvia aqui dentro. E o que ele ouviu aqui dentro fez o rosto dele brilhar de tal forma que Israel não podia nem enxergá-lo mais. Quando você passa tempo a sós com Deus, orando em línguas, você ouve aqui dentro. Este ouvir muda você. Se não houver mudança, você não ouviu. Não ouviu. Mas quando você ouve o que Deus diz aqui dentro de você,
Como eu disse, nem quando você ora em línguas, não imagina que Deus vai dando você uma interpretação em português na hora, não. Isso é Ele intercedendo por você. Eu vou falar disso mais na frente. Mas isto fortalece o seu espírito. Pois Deus está falando dentro de você. Falando as grandezas de Deus em você. Ai, ai. Vai para Isaías capítulo 12. Eu não ia aqui. Nem comecei ainda não, mas tudo bem. Isaías 12. Perdão, irmão, Isaías 28, desculpe, 12. Isaías 28. 28. Eu vou ler primeiro o verso 13. Mas não esse é o versículo que eu quero que você saiba, mas eu vou ler primeiro. Isaías 28, 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, presta atenção agora, para que vão e caiam para trás e se quebrantam, se enlacem e sejam presos. Oh, a palavra do Senhor faz isso. Sim. Se a palavra é regra e mais regra, se é costume e mais costume, se é dogma e mais dogma, ela enlaça você. E você cai para trás. Fica em confusão. E frustrado em tudo, que nada funciona. Por quê? Porque é assim com a maioria dos cristãos. Por quê? Agora vai para onde eu queria começar. Vai para o versículo 12. 11, desculpe. Verso 11. 11. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz: este é o descanso, e dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Quando você deixa Deus falar em seu espírito, através da oração em línguas, Ele está falando, o seu espírito torna-se uma espécie de gravador de fitas da fala de Deus. E quando então Ele fala com você, se você quiser ouvir, Ele leva você para total descanso, para um refrigério sempre. Você nunca fica cansado ou desgastado com nada. Quando você fica cansado e desgastado é porque está enfraquecido aqui dentro. Bota o gravador para funcionar, filho. Entende o que estou dizendo?
Mas se você não quiser ouvir a Ele, Satanás vai fazer que a palavra de Deus se torne uma regra, uma dogma, um costume, uma obrigação, que só desgasta você e enlaça você todinho. Bom, deixa eu voltar agora e começar direito. O que se diz? A lei, João agora, 1 João, verso 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso se fala de duas alianças. A velha aliança que Deus fez com Israel era uma lei. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. O maior pecado, a maior destruição chama-se incredulidade. Isto começou no jardim. O único problema de Adão é que ele não mais creu no que Deus disse. Ele perdeu confiança em Deus. E tudo o que eu estou fazendo aqui nesses dias é para ver se eu posso fortalecer a sua confiança em Deus. Se você não tiver fé, se você for incrédulo, você está na lei. E você morre cada vez mais. Um pouco mais cada dia. Você está sendo destruído. A lei foi dada por Moisés por causa da incredulidade do povo. E eles morreram todos no deserto. Mas em Jesus Cristo, nós temos uma nova aliança. Aliança de verdade e de graça, por causa de quê? Se a velha aliança foi dada por causa da incredulidade, a nova aliança é dada por causa da fé. E fé é dom de Deus. Vai para Êxodo 20. Êxodo 20, 18 e 19. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. 20, 18 e 19. Está falando da velha aliança. Olha o que aconteceu. Deus queria se revelar ao povo que ele tinha liberto do Egito. Deixa eu falar com você uma coisa. Eu sei que pessoas procuram milagres. Milagre não leva à salvação. Ouviu o que eu disse? Que milagre maior poderia ter para um povo escravizado no Egito, de eles serem libertos do Egito e passar pelo Mar Vermelho em seco? Isso salvou a eles? Não. Livrou a eles da vida do Egito? Só que o Egito não saiu deles. No coração deles ainda queriam os pepinos do Egito. Comida. Nós não gostamos dessa comida aqui no deserto. Como que queríamos uma comida melhor? Por quê? Porque o Egito não saiu deles. Filho, para você viver em Deus, a vida velha tem que sair de você.
Você não só sai da vida velha, ela tem que sair de você. E isto só sai não por milagre nenhum, mas pela operação do Espírito Santo em você. Então observa o que aconteceu nesse versículo 18 de Êxodo 20. Êxodo 20, 18. E todo o povo de Israel presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor do trombeta e o monte Sinai fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: Moisés, fala-nos tu e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. O que aconteceu? Diante de Deus, que queria mostrar a eles quem era Ele, que os tirou do Egito, que abriu o mar vermelho para eles passarem. Ele queria que eles entendessem naquele instante que Ele introduziu a eles uma nova condição de vida. O que vocês chamam de os 10 mandamentos. Que não é 10 mandamentos. É a declaração de liberdade para viver como não vivia no Egito. Deus deu a eles a condição de viver totalmente livres. Mas eles precisam saber que Ele tinha poder. Então houve toda aquela demonstração de quem é Deus. Ele é o poderoso, o Altíssimo, que é capaz de arrebentar tudo por você, filho. Ele resolve tudo por você. Mas eles ficaram com medo. Por quê? Por que ficaram com medo? Por causa da incredulidade. O que a incredulidade fez e faz em você? A incredulidade libertou o misticismo do Egito que estava dentro deles. E assim eles disseram: não deixe Deus falar comigo porque eu vou morrer. Vocês fazem assim com o misticismo. Vocês têm misticismos que são apenas desfeitos pela oração em línguas, pela ministração do Espírito Santo. Se você não se entregar ao Espírito Santo, você vai cair em toda espécie de misticismo, achando que isso é Deus. Eu vi. Olha que eu vi. Vi o quê? O misticismo. Idolatria é um espírito maligno que faz de conta que é real e não é. Misticismo é a mesma coisa. É uma fazer de conta que é Deus e não é Deus. Por que você cai nisso? Porque você não dá lugar ao Espírito Santo. Você não quer ouvir Deus. Então eles disseram: Moisés, se você fala conosco, nós vamos ouvir. Mas não podemos ouvir Deus. Porque se ouvirmos Deus, nós vamos morrer. Eram incrédulos. Não adianta ouvir Bernardo. Não adianta. Para poder viver, você tem que ouvir Deus. Você mesmo. Ouvir a Ele. Ontem, e eu vou terminando agora por causa do tempo, mas à noite eu continuo. Ontem, eu li o primeiro capítulo de Hebreus. Você lembra o que foi? Nos tempos passados,
Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos tempos, Ele falou para nós através de quem? Seu Filho. Eu quero que você aprenda a ouvir o Filho no Espírito Santo. Lembre-se que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Você não tem três deuses. São três operações ou manifestações distintas de um só Deus. Quando o Espírito Santo fala com você, é Jesus que está falando. É Deus Pai que está falando. Jesus disse, o Espírito Santo habitará em vocês e Ele me glorificará. Porque Ele vai receber do que é meu e revelar a você. Ele vai fazer você conhecer tudo o que Jesus fez. 1 Coríntios capítulo 2. Isso não está no escrito. Parece que temos vizinhos aí. 1 Coríntios capítulo 2, olha aqui. Verso 9 em diante. 1 Coríntios 2, verso 9 em diante. Nem olhos viram. Você viu? Cuidado com o que você está vendo. Cuidado que Satanás não está pintando imagens falsas nas suas vistas. Olhos não viram. Ouvidos não ouviram. Cuidado com o que você está ouvindo. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas, eu gosto desse mas também, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nestes dias, todo o meu ênfase tem sido para ver se eu posso levar a você a não viver conforme a cabeça, a levar a sua vida totalmente segundo a operação do Espírito Santo dentro de você. Filho, Ele nunca vai deixar de guiar você. Ele nunca vai deixar de falar com você. Em nenhuma circunstância, em nenhum momento. Ele não somente fala com você quando você está orando em línguas. Ele fala com você o tempo todo. Ele é só Ele. Mas você tem que entender que é uma vida nova, é uma vida pautada no Espírito Santo, na direção dele para tudo. Então olha o que ele diz, mas Deus nos revelou tudo que Deus preparou pelo Espírito Santo. Verso 12, ora. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para quê? Olha aqui. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Pagando o dízimo. Foi assim? Gratuitamente. Quando Bernardo diz que Deus não cobra nada de você, ele diz Bernardo exagerado. Você crê o que quiser.
Só que eu recebo tudo de graça. Tudo de graça. Ah, filho. A lei veio por intermédio de Moisés, coitado. Mas a graça e a verdade, graça, você não paga nada por ela. Verdade, você não faz nada para ela. Vieram a você por Jesus Cristo. Eu queria ensinar isso hoje, nem comecei. De forma que eu vou continuar à noite com você. Mas o que eu quero que você entenda, que o que vamos tratar é o que é essa nova aliança que Deus fez com os homens em Jesus Cristo. Ontem eu falei de Deus em Jesus como Filho. Mas hoje eu vou tratar de Deus em Jesus como Cristo. 100% homem, 100% Deus, por amor a nós. Tá bom? Glória, tem alguma informação? Não tem. Então eu espero que vocês vão entender, e agradeço a atenção. Eu sei que foi bastante atrapalhado, né? Mas tudo bem assim. Às vezes surge assim. A razão porque às vezes eu tenho que mudar totalmente pela coisa, porque Deus está querendo ensinar alguém alguma coisa. Então tem que ser assim. Mas de qualquer forma, fica entendendo que a sua vida depende única e exclusivamente da operação do Espírito Santo em você. Você é uma pessoa espiritual. Tá bom? Pai, agradecemos a Ti, Tua graça em Jesus e Teu amor por nós. Amém. Acabou.